Primeiro, a partir do versículo 40, coloque a mão sobre a palavra. Pai, diante de nós está a tua palavra que é fiel e verdadeira. Fala conosco, venha nos instruir aquilo que nós devemos fazer, o nosso comportamento, para que nós venhamos descobrir o plano que o Senhor tem para realizar por intermédio de nós, e consequentemente também tomar posse de todas as promessas que o Senhor tem para nós. Eu tenho consciência, meu Senhor, que onde não existe propósito, não existe promessa. Então, venha nos instruir, que nós venhamos ter a clareza do teu propósito, a clareza daquilo que o Senhor quer e vai fazer por intermédio de cada um de nós. Fala conosco através do teu Santo Espírito, e isso nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor, a noiva do Cordeiro, diga um amém. Verso 40 está escrito assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Olha o que você vai ler no versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão. Natália, como é que está escrito esse versículo na sua Bíblia? A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos, encontramos o Messias. Na verdade não acharam, foram encontrados pelo Messias. Eu poderia parar aqui para você, porque o Evangelho se resume aqui. Ele encontra Deus através de Jesus. Então ele vai procurar outros para trazer até a Jesus. Isso é Evangelho. Se eu encontrei a pérola preciosa, o tesouro escondido, eu não vou guardar isso só para mim. Foi o que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Na tradução da Natália fala que a primeira coisa que ele foi fazer, eu tenho que encontrar o meu irmão. Na minha tradução, as duas são fantásticas, porque diz assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão. Então significa que depois ele foi procurar outras pessoas. Então pergunta para a pessoa que está do teu lado com amor: quantas pessoas você trouxe para Jesus esse ano? Vocês entendem? Quantas pessoas eu apresentei Jesus para ela? Se ela veio ou não é outros 500, aí está além das nossas forças. Ele achou primeiro. Aí o versículo 42, e levou a Jesus. Ele não só falou que achou o Messias, ele não só falou que pregou sobre o Messias, mas ele o levou até Jesus. Fala: nesse próximo ano, repete comigo, eu vou trazer muita gente para Jesus. Eu vou dar oportunidade de todos falarem. Que tem gente que é tão ruim, irmão, mas tão ruim, que até a gente dando a dica para repetir, não repete. Vamos assim ser livre, espontânea vontade. Ou você fala ou você fica mudo por 3 dias. Vamos lá, vamos repetir. Estou brincando. Fala: esse ano novo que vai nascer, eu vou me esforçar para trazer muita gente para Jesus. Fala: principalmente a minha família e meus amigos. Aquelas pessoas que você ama, que você quer ver salva, que você não quer ver condenada. Ele o levou a Jesus, e Jesus, olhando para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás Cefas, a quem quer dizer Pedro. Olha para mim por um instante, mas deixa marcado aqui que eu vou voltar aqui todo instante. Deus, ele tem uma obra na vida de cada um de nós, você sabe disso. E nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Se você perguntar para mim qual é o meu propósito, eu tenho ideia dele. E como que Deus vai fazer isso? Às vezes eu não tenho nem ideia. Então por isso que a cada amanhecer eu pergunto: Senhor, o que que o Senhor quer e vai fazer por intermédio da minha vida hoje? O que que o Senhor quer realizar? Então, o Paulo, quando estava indo para Jerusalém, ele falou: eu não sei o que vai me acontecer lá, exceto aquilo que o Espírito Santo vai revelando dia após dia.
Por exemplo, nós falamos tudo isso. Davi acaba de receber uma unção real, 17 anos. Samuel falou: a partir de agora você tem uma unção real, você é o próximo rei, você está sendo legitimado rei. Ele sabia como isso iria acontecer? Não, mas as escrituras dizem exatamente assim: eu queria tanto a sua atenção, mas tanto, porque ele ficou atento às oportunidades. Tem um envelope que caiu aqui, não sei de quem que é. Ele ficou tão atento às oportunidades, porque diz a partir daquela unção, está escrito exatamente assim, que o Espírito Santo apossou-se dele. E qual que é a primeira coisa, preste atenção por favor, que aconteceu na vida dele? Ele estava lá no pasto, o rei fica perturbado, o rei que estava no trono, Saul, lá na casa, no palácio real, que na época eu acho que não existia nem um palácio ainda, mas no lugar real, aonde que ele habitava, e todo mundo surge a ideia: a gente podia trazer alguém que toque bem, para que venha tocar aqui um louvor, uma música, para que ver se consegue libertar o rei. Alguém lá dentro, eu conheço um filho de Jessé. Na verdade, o Espírito Santo já está usando situações para levar Davi ao centro do propósito dele. Ele vai começar a frequentar a casa do rei. Ei, não converse, que é falta de educação, que eu estou falando com você. Eu estou falando contigo. Na verdade, não sou eu, é Deus. Eu sou duro mesmo na hora da palavra, porque eu quero o seu bem. Começa. O pai dele não sabia, mas guiado pelo Espírito Santo, pega aqui uns queijos, pega aqui uma comida, leve para os seus irmãos e leve para o comandante do exército, o Joabe. A hora que ele chega lá, tem um gigante, 40 dias, afrontando o povo de Deus. Ele se revolta contra aquela situação. Aquilo são oportunidades dadas pelo Espírito Santo. Então, oportunidades veio como um trabalho de libertação. Irmão, você tem que entender que as oportunidades não vêm com facilidade. A cada dificuldade, a cada obstáculo, você tem que enxergar que é o Espírito Santo te dando uma oportunidade. E a pessoa muitas vezes não tem discernimento de Deus, ela murmura, porque veio o problema. Não existe um cara na Bíblia, por exemplo, José, ele tem sonhos proféticos. Deus falou para ele totalmente o que ia acontecer com ele? Não, Deus não fala. Mas ele não sabia, mas ele sendo levado para o Egito, fazia parte do plano e seria uma bênção na vida dele. Mas se perguntasse para ele se ele queria ir, qual que seria a resposta dele? Não. Então Deus, para cumprir o propósito na sua vida, vai fazer aquilo que você não quer. Um versículo que todo mundo gosta de citar, mas pouco sabe da profundidade dele, Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Eu sei. São planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Isaías 55, verso 7 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos, os meus planos não são o plano de vocês. Eu sei o plano, é totalmente diferente. Então o que eu entendo? Quando Jesus me resgata, eu não estou pronto. Quem nós éramos quando Jesus nos resgatou? Aí você vai ver que é um processo. Eu posso adiantar esse processo, ou eu posso estagnar no processo, e aquilo que Deus tem projetado para realizar não vai acontecer, não por culpa dele, minha. Por exemplo, Efésios, adianta a sua Bíblia mais uma vez, um pouquinho aí. Fica depois de Gálatas, depois de 2 Coríntios. Você já abriu hoje lá, olha, capítulo 2, eu falei 3, né, mas é o 2, nós lemos isso aqui outro dia, vai ter que ser rápido, irmão, senão você vai ter que só ouvir, ou então treinar em casa. Quem nós éramos? Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante, mas o principal é o 12, eu quero a sua atenção, para o seu culto valer a pena. 11, portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, vocês eram chamados incircuncisos por aqueles que intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Preste atenção, nós, quem éramos? Naquele tempo, o que tem? Estava sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Natália, leia esse mesmo versículo fazendo um favor, e vou repetir contigo. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros, não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinha parte nas suas alianças, que era baseada nas promessas de Deus ao seu povo. Então você lembra bem quem você era? Um zero à esquerda. Muitos falavam até que era filho de Deus pela religião que frequentava, mas não sabia nada de Deus. Mas você está lendo aqui, você estava sem Cristo, você estava sem Deus, sem esperança. Você não sabia que existia um propósito, que tinha direito às promessas. Capítulo 3 do Evangelho de João, não precisa abrir, vou citar. Quando Nicodemos fala para Jesus, e Jesus começa a falar da linguagem do novo nascimento para ele, mas como pode um homem já ser velho, entrar no ventre e nascer de novo? Jesus fala para ele, você sendo mestre em Israel, não sabe dessas coisas? O que Jesus está falando em outras palavras? Eu tenho dó dos seus alunos. Aí ele vai explicar para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Porque quem é nascido da carne, Nicodemos, é o que é, gente? É carne, e vai fazer a vontade da carne. Mas quem é nascido de Deus, do Espírito, é Espírito, e é guiado por Deus. Então toda pessoa que frequenta uma igreja, ela vai ser fiel à sua natureza. Se ela não nasceu de novo, ela vai ser fiel à sua natureza antiga. Ela só trocou de religião, mas não nasceu de novo. Então, se eu estou separado da aliança, se eu estou sem esperança, eu estou pronto para viver o novo de Deus? Sim ou não? Não, irmão, eu estou no processo. Quando ele chamou Pedro, o primeiro versículo que ele chamou Pedro, você acha que Pedro estava pronto? Foi um processo. É isso que você tem que entender. Se alguém está em Cristo, segundo Coríntios 5,17, o que tem? É uma outra pessoa. Você tem que colocar isso na sua mente. Mas você nunca vai ser uma outra pessoa se a sua mente é a mesma. Porque toda a transformação do ser humano começa por uma nova maneira de pensar. Aquilo que para mim não tinha problema nenhum, não era pecado no passado, hoje é. Eu não faço mais porque hoje é. E Deus odeia o pecado. A minha nova mentalidade. Antes eu não sabia, mas eu aborrecia Deus com esses atos. Hoje eu não posso fazer isso mais. Então por isso que tem gente que desobedece a palavra de Deus, não por um acidente de percurso, um pecado, mas iniquidade. O que é iniquidade? Deliberadamente. Deus fala, não roube, a pessoa vai e rouba. Mas é errado roubar? Para mim não é. Ou seja, ela afronta a palavra de Deus de uma forma deliberada. Isso é iniquidade. Isso não é um acidente de percurso. É uma aliança que a pessoa fez com as trevas. Vocês entendem? Você consegue entender isso? Eu não posso ser mais enganador. Por exemplo, eu sirvo a Deus. Eu tenho uma loja de revenda de veículo. Eu posso enganar o motor que está fundindo. Aí eu coloco um óleo grosso, banana lá no motor, funciona, vai dar uma melhoradinha por dentro. A pessoa vem ver, e esse motor? Retificado faz pouco tempo. Eu posso fazer isso? Mas tem crente que tem estacionamento de carro que faz isso? Tem. Essa pessoa, ela não nasceu de novo. Não é um erro que ela comprou o carro como motor bom, ela vendeu o carro, a pessoa veio, rapaz, o carro eu não sabia. Então isso é um erro. Não, eu vou procurar te ajudar. Mas não é o pecado deliberado. Vocês conseguem compreender, sim ou não? Uma coisa é lutar contra o pecado, outra coisa é se entregar, fazer uma aliança com o pecado. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, Deus está falando para você quebrar a sua aliança com o pecado hoje. Fala para duas pessoas.
Fala para outra pessoa, para outra pessoa. É para falar, não é para ficar olhando para mim, irmão. É para você passar vergonha mesmo. Esse é o plano. É para constrangir. Eu falo para vocês que culto não é para a gente sair feliz, é para a gente sair pensando. Porque se eu saio feliz, eu não penso. Eu nem lembro da pregação. Vocês entendem? Eu leio isso aqui, eu falo, meu Deus, eu estou muito distante. Deus, Ele quer transformar a minha vida. Eu vou voltar lá no Pedro. Jeremias capítulo 18, por favor. Deixa eu ver as horas aqui. Aleluia. Oh, glória. Preste atenção no que você vai ler. Vocês acharam? Verso 1 em diante. Jeremias 18. Jeremias é depois de Isaías, irmãos. Antes de Ezequiel, mas antes tem um livrinho pequenininho chamado Lamentações. Vamos lá, verso 1. Palavra de quem? Do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce. Levanta para descer a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas. Vai lá, porque lá eu vou falar com você. Eu desci, eu fui na casa do oleiro, e ele estava entregue às suas obras, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou, aonde, gente? Na mão. O vaso estragou quando estava? Porque é no processo do trabalho, tá? Ele tornou a fazer dele um outro vaso, segundo o que ele queria, o que bem lhe pareceu, a vontade do oleiro prevalecendo, fazer o que quiser com aquele barro. Então veio a mim, diz o versículo 5, a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Pergunta para o amado ou para a amada que está do teu lado: Deus pode fazer com você igual o oleiro fez com barro? Pergunta, pode? Não, pergunta. Ele tem liberdade para fazer? Ele pode, João? Pode? Ele pode, Natália? Ele pode, irmã Ude Maria? Ele pode? Que tem uns barros meio rebeldes que saem andando. Sai lá e sai. Eu quero nem ouvir. Ele pode mesmo, ele tem liberdade. Ou você já determinou do jeito que vai ser? Eu vi um pastor falando. Irmão, a pessoa quer determinar para Deus, está determinado. Irmão, você não determina nada nem na sua casa, quem manda lá é sua mulher. Aí você quer. Chega para sua mulher, está determinado, vai fazer o almoço. Vai lá, machão. Aí a pessoa chega para Deus, está determinado. O quê? Aí chega, já determinei, pastor. Mulher vai fazer uma janta bacana para nós. Aí a gente chega lá, tá o cara de avental. E glória a Deus e aleluia. E a mulher com a cinta na mão. Ué, mas não era ele que queria fazer o almoço, a janta? Aí a mulher com a cinta na mão: não, pastor, ele pediu para fazer no meu lugar. Sabedoria. De novo: não poderei eu, versículo 6, fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor. Quem está falando mesmo, gente? Eis que, como não é o vaso, é o barro. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa. Fala assim: eu sou o barro na mão de Deus. Fecha teus olhos. Só quem tem olhos, quem não tem não precisa fechar, não. Fala: Senhor, sou barro nas tuas mãos, faz da minha vida o que o Senhor bem quiser.
Ontem eu estava conversando, olha para mim fazendo um favor, pode abrir esses olhos lindos e olhar para mim. Eu fui muito mais abençoado do que eu fui abençoado, mas foi maravilhoso o culto ali em Paulínia, uma reunião um culto de homens, tinha acho que mais de 100 homens. A pregação terminou às 8:45, conversamos, depois teve um rodízio de espetinho, aí tinha um aipim cozido, uma saladinha, e carne à vontade, refrigerante à vontade, suco à vontade. E eu fiquei conversando com o pastor Daniel, irmãos, mas que grandeza. E ele contando as coisas gloriosas, em cima da palavra que foi ministrada, e ele assim na humildade tão monstro, porque no final da palavra eu convidei as pessoas a virem ao altar, se quisesse, em cima da pregação, aquele propósito com Deus, o pastor da igreja, ele foi o primeiro. Eu fiquei procurando o pastor, ele foi o primeiro. Aí no final o pastor só abençoou muito a minha vida. No final da conversa, que foi mais ou menos umas 11 horas da noite, eu saí de lá. Falei, só não tem ideia o quanto eu fui abençoado conversando com o senhor. Ele é um pastor, ele é jovem de idade e também do pastoreio não é tão veterano assim. Mas foi tão enriquecedor na minha vida. E alguns testemunhos que ele contou, grandes milagres, foi de portas que foram fechadas. Na hora veio Apocalipse capítulo 3, eu tenho a chave e abro que ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Você acredita que cada porta que Deus fechou na vida dele foi um milagre grande que aconteceu? Por exemplo, faliu um restaurante dele com 27 funcionários. Você acha que foi um processo fácil? Foi vendendo tudo. Nesse meio tempo, encurtando a conversa, Deus chama ele para o ministério e hoje tem uma empresa maravilhosa na mão dele. A esposa dele entrou com estagiária numa grande empresa, não vou falar o nome, foi crescendo, depois viajava o Brasil inteiro por essa empresa, um ótimo salário. Mas a empresa que Deus deu para ele começou a prosperar, vou lá para pedir as contas. Quando chega lá, quando ela volta de férias, era uma das mulheres assim mais respeitadas da empresa. O superior dos superiores chegou para ela, passa no RH, fechou a porta, você está mandado embora. Mas ela foi para pedir conta. A gente acha, se eu chegar para você falar hoje, Deus está fechando uma porta na sua vida, sabe o que a pessoa fala? Está repreendido em nome de Jesus. Não, é bênção. Se Deus não te fecha a porta na prefeitura, você não estaria fazendo o que está fazendo hoje na vida de muitos adolescentes. Se não vem aquela perseguição, vocês entendem? Mas o problema é que nós temos a nossa mente condicionada do jeito que Deus tem que fazer. Bênção para nós só é portas abertas. A mente religiosa condicionada, não. Eu não vou entrar nesse campo porque ele é muito vasto, mas pensa nisso. Então Deus vai fechar portas na minha e na sua vida para o nosso bem. Diga glória a Deus. Tem portas na minha vida que precisam ser fechadas. Tem portas na sua vida que precisa ser fechada, porque tem outra maior para se abrir, e você não tem ideia. Pena que nem todos estão entendendo. Pena que você não entendeu que o voto que foi lançado para você foi uma oportunidade. Pena que você não entendeu que o tapetinho que foi oferecido para você, você não entendeu. Pena. Como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Volta lá em João 3, eu vou terminar, e depois Lucas capítulo 5. Você está consciente, em cima dessa fala, que nós precisamos ser transformados, para cumprir o plano de Deus? E que você tem que abrir mão desse conceito religioso, já que você tem, que tem que ser assim. Preste atenção, vou ler de novo. Ele achou primeiro, diz o versículo 41, acharam, gente? Ele achou primeiro quem?
seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. 42. E o levou a Jesus, olhando Jesus para ele. Vocês estão acompanhando comigo, gente? Preste atenção. Eu falei 3? Não, gente, é o 1, é lá no início. Perdão, obrigado por me lembrar. É o João, aonde que a gente leu no início, capítulo 1? Eu vou ler de novo, porque eu errei, tá bom? Verso 41. 1:41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. 42. O levou a Jesus, olhando Jesus para ele. Isso aqui é muito importante, preste atenção. Jesus disse: tu és, significa que eu sei o seu presente. Filho de João, eu conheço o seu passado. E mais o que? Tu serás Cefas, eu também sei o seu futuro. Não tinha necessidade de falar das 3 coisas. Tu és Simão, eu conheço o seu presente, conheço o que você está vivendo agora. Filho de João, eu sei quem era você, eu conheço o seu passado, eu conheço tudo que você passou. Mas tu serás, nem uma coisa nem outra, tu serás. Eu conheço o seu futuro, você não sabe, mas eu tenho algo grande para realizar por intermédio da sua vida. Diga glória a Deus. Então não olhe para o seu passado, e nem o que você está vivendo agora. O que Deus está para fazer é muito grande. O que eu tenho que permitir e não ser um barro rebelde. Senhor, eu queria isso, mas o Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser. Eu já tinha feito os planos, mas seja estabelecido os seus. Para encerrar, Lucas capítulo 5, que nós vamos tomar a Santa Ceia da Aliança. Capítulo 5 fala da pesca maravilhosa, que eles pescaram abundantemente. Vocês acharam? O versículo 10, eu quero que você leia, Natália, porque eu li na sua versão e eu quero que você leia daqui a pouco. 5:9, acharam? Quem achou, diga amém. Ótimo. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou-se dele quem? De Pedro, e de todos os seus companheiros. Então eles estão admirados. Versículo 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. Leia versículo 8, Natália, fazendo a favor. Quando Simão viu o que tinha acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um... O que será que aconteceu na mente desse cara? Que tipo de acusação que veio na mente dele? Ele experimenta um milagre extraordinário. A primeira coisa é que ele caia de joelho e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Isso foi uma palavra de acusação ou uma palavra de incentivo que veio na mente dele? Acusação. O acusador na nossa alma, a cada milagre, ele vai lançar as dúvidas do nosso coração. Você não tem direito, Sandra. Cabe a você acreditar nisso ou não. Agora na Santa Ceia, passa um relance, um filme na minha cabeça, dos erros que eu cometi, da última Santa Ceia para cá. Sabe qual que é o desejo que vem no meu coração? Eu não posso tomar Santa Ceia, eu não sou digno. Mas aí quando a gente vai fazer a leitura, no versículo 23, que ele fez uma aliança com traidores, na noite em que ele foi traído, ele fez uma aliança. Ele não fez uma aliança com pessoas boas, mas com traidores.
E ele disse: fazei isso pensando em mim, memória de mim, lembre o que eu fiz por você. Então eu tiro da minha mente o que eu fiz e coloco na minha mente o que ele fez. Você pode dizer glória a Deus? Diante de um milagre, versículo 8, à vista, vendo isso, Simão Pedro prostra-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-se de mim, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Alguma coisa aconteceu na mente dele, que ele está pedindo para Jesus se afastar dele. É isso que o diabo quer. É esse que o erro que as pessoas cometem. Quando elas erram, elas pecam, o que elas fazem? Se afastam. Qual é a chance dessa pessoa vencer? Zero. Então, se ela errou, o que ela tem que fazer? Se aproximar mais. Ela tem que orar mais. Ela tem que se lançar aos pés mais. Mas o diabo vai pedir para você se afastar. Quantas vezes você já ajoelhou e não saía palavras da sua boca de tanta vergonha? Comigo isso aconteceu muitas vezes. De tanta vergonha. A vontade é: Senhor, eu não tenho nem coragem de olhar para a tua cara. Mas sabe o que ele fala para mim? O que ele falou no versículo 10, leia fazendo um favor. Eu vou repetir contigo. Tiago e João, o filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram admirados. Então Jesus não está falando para o Cefas, ele está falando para quem? Para o Simão. Lembra que tu serás Cefas? Ele está num processo, ele ainda não é o Cefas. Ele disse para o Simão: tu és Simão o presente. Ele disse o que para Simão? Não tenha medo. Repete comigo o seguinte, fala assim: eu não vou ter medo. O que você leu aí? De agora? Repete comigo, fala assim: é daqui para frente. O que o diabo estava lançando na mente dele? Daqui para trás. Jesus, não tenha medo. É daqui para frente. Quantos querem renovar a aliança com Deus? Digam amém. Fecha sua Bíblia. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Você que está em casa, ouça o que o Espírito Santo está falando com você. Se ele está te chamando de Simão, não é uma forma pejorativa, é porque você está num processo ainda. A acusação está vindo na sua mente porque você está num processo ainda. Fecha teus olhos, senão você vai ficar observando o que está acontecendo e você não vai se concentrar. Se você consegue se concentrar de olho aberto, ótimo, fica com ele aberto. É daqui para frente. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Eu olho para você, eu corro para você, o teu amor me chama. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração, não tenha medo. Você vai ter que romper com algumas pessoas, você vai ter que se afastar de algumas coisas e você está com medo. O Espírito Santo está falando para mim, para você: não tenha medo. É daqui para frente, é novo, é diferente. Eu sei que você está com medo de romper. Eu sei que você está com medo de falar não. Eu sei que você está com medo de falar chega. Mas Ele não coloca o vinho novo em odres velhos. Você vai ter que falar não. Você vai ter que falar: eu não quero mais. Porque senão a acusação vai voltar. É daqui para frente. Não tenha medo de agir. Não tenha medo de viver a nova identidade de Cefas, de pedra, e deixar passar essa identidade de Simão. Você é o Simão, o filho de João, mas tu serás. Permita o novo de Deus acontecer na sua vida. Nessa penúltima Santa Ceia do ano,
Permita o novo de Deus acontecer. Aleluia. Aí quando você tomar a Santa Ceia, vai ser a Santa Ceia da Aliança. Nós vamos terminar a transmissão agora. E para você que está em casa, para você que vai assistir, reflita sobre essa palavra, que Deus abençoe a sua vida. Fique todos em pé. Pastor João Guinés, pode